Olá pessoal, sejam bem-vindos à 24ª aula da disciplina de Cálculo 1. Nesta aula, nós veremos as regras de L'Hopital, que são um método para a resolução de limites que apresentam indeterminações do tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. A proposição 10 nos dá então as regras de L'Hopital, que diz que sejam f e g funções deriváveis no intervalo aberto I, exceto possivelmente um ponto A pertencente a I. Suponhamos que g' de x é diferente de zero, ou seja, a derivada da função g é diferente de zero, para todo x diferente de A, no intervalo I. Recorde que desde que nós definimos limites, nós sempre comentamos que quando estamos trabalhando com o limite para x tendendo a função não precisa estar definida no A, porque nós estaremos olhando em x próximo de A, não em x igual a A. Então, por isso, a função não precisa estar definida em um ponto A. Agora, se o limite de f de x para x tendendo a A for igual ao limite de g de x para x tendendo a A, ambos iguais a zero, e o limite da derivada da f sobre a derivada da g for igual a L para x tendendo a A, então veja que o limite da f sobre a g para x tendendo a A será igual a zero sobre zero. E o que nos diz a regra de L'Hopital é que esse limite será então o limite da derivada da f sobre a derivada da g para x tendendo a A, isso é igual a L. Nós saímos então da determinação e conseguimos resolver esse limite, e ele será igual ao limite da derivada da f sobre a derivada da g. Por isso, por hipótese, nós temos que garantir que g' de x seja diferente de zero para todo x diferente de A, para nós não termos o zero aqui no denominador. Analogamente, se o limite da f for igual ao limite da g para x tendendo a A e ambos iguais a infinito, e o limite da derivada da f sobre a derivada da g for igual a L, então nós também teríamos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, mas segundo a regra de L'Hopital, nós saímos da indeterminação e isso é igual ao limite da derivada da f sobre a derivada da g, e isso é igual a L. Ou seja, se nós cairmos em indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, nós podemos usar a regra de L'Hopital e esse limite será, então, limite da derivada da f sobre a derivada da g. Observe que nós só podemos usar as regras de L'Hopital para esses dois tipos de indeterminação, ou seja, 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Se nós cairmos em algum outro tipo de indeterminação, nós podemos tentar reescrevê-la de uma forma que nós tenhamos a indeterminação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, e aí sim nós podemos utilizar as regras de L'Hopital. Então, por exemplo, tomando o limite para x tendendo a 1 da função x à quinta menos 6x ao cubo mais 8x menos 3 sobre x à quarta menos 1, observe que aplicando o limite diretamente, nós teremos 1 à quinta, que é 1, menos 6 vezes 1 ao cubo, menos 6, 1 menos 6, menos 5, mais 8 menos 3, isso é igual a zero, sobre 1 à quarta, que é 1 menos 1, 0. Então, nós temos a indeterminação 0 sobre 0, e assim nós podemos usar a primeira regra de L'Hopital, e ela nos fala que o limite desta função é o limite da derivada da f, que no caso é a função x à quinta menos 6x ao cubo mais 8x menos 3, sobre a derivada da g, que no caso é a função x à quarta menos 1. Calculando, então, essas derivadas, derivada de x à quinta, 5x à quarta, menos 6 vezes derivada de x ao cubo, 3x quadrado, menos 6 vezes 3, menos 18x², mais derivada de 8x, 8, derivada de menos 3, é derivada de uma constante, que é zero, sobre derivada de x à quarta, 4x ao cubo, derivada de menos 1 é zero, então nós caímos no limite para x tendendo a 1, da função 5x à quarta menos 18x² mais 8 sobre 4x ao cubo. Aplicando agora o limite, nós ficamos com 5 vezes 1 à quarta, 5,
menos 18 vezes 1 ao quadrado, menos 18 mais 5, menos 13 mais 8, menos 5, sobre 4 vezes 1 ao cubo, que é 4. Então, esse limite é igual a menos 5 quartos. Portanto, o limite para x tendendo a 1 da função x à quinta menos 6x ao cubo mais 8x menos 3 sobre x à quarta menos 1 é igual a menos 5 quartos. No segundo item do exemplo, vamos tomar o limite para x tendendo a mais infinito de e elevado a x sobre x. Aplicando o limite diretamente, observe que nós teremos e elevado a infinito, isso é infinito, sobre infinito, então nós temos a indeterminação do tipo infinito sobre infinito e nós podemos, assim, utilizar a segunda regrinha de L'Hopital. Dessa forma, então, nós teremos que esse limite é o limite da derivada da função e elevado a x sobre a derivada de x. Derivada de e elevado a x, recorde que é a única função que tem como derivada ela mesma. Então, a derivada é e elevado a x. Então, isso é e elevado a x sobre a derivada de x, que é 1. Então, nós ficamos com o limite de e elevado a x para x tendendo a mais infinito. Isso será e elevado a infinito, que é mais infinito. Portanto, o limite para x tendendo a mais infinito de e elevado a x sobre x é igual a mais infinito. Agora, no terceiro item do exemplo, nós temos o limite para x tendendo a zero pela direita da função x vezes ln de x. Agora, observe que neste caso, quando nós aplicamos diretamente x tendendo a zero, nós obtemos zero vezes menos infinito. Nós podemos observar que a função ln, quando x tende a zero pela direita, ela vai para menos infinito. Veja que desta forma, nós não estamos com a indeterminação do tipo zero sobre zero, nem infinito sobre infinito, ou seja, nós não poderíamos utilizar as regras de L'Hopital. Nós vamos, então, reescrever esta função de forma que nós vamos obter a indeterminação do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito, para nós podermos usar as regras de L'Hopital. Observe que, se nós dividirmos esta função, o numerador e o denominador, por x, nós não estamos alterando a nossa função. Então, dividindo x ln de x por x, nós ficamos simplesmente com ln de x. Agora, veja que o denominador é como se nós tivéssemos 1. Então, x ln de x sobre 1 é igual a x ln de x. Então, nós temos o 1 no denominador. Dividindo 1 por x, nós ficamos com 1 sobre x. Então, a função x ln de x pode ser escrita de uma forma equivalente como ln de x sobre 1 sobre x. Agora, neste formato, aplicando x tendendo a zero pela direita, nós obtemos o ln vai para menos infinito e 1 sobre x para x tendendo a zero pela direita vai para mais infinito. Então, nós temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito e assim nós podemos aplicar a segunda regrinha de L'Hopital. Assim, nós temos que o limite de x ln de x para x tendendo a zero pela direita foi escrito como limite para x tendendo a zero pela direita, de ln de x sobre 1 sobre x, aplicando a segunda regra de L'Hopital, isso é a derivada do ln de x sobre a derivada de 1 sobre x. Derivada do ln de x é 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x, veja que 1 sobre x pode ser escrito como x a menos 1. Usando a regra da potência, essa derivada será menos x elevado a menos 1, que é menos 2. Então, isso é menos x elevado a menos 2, ou menos 1 sobre x quadrado, que é a mesma coisa. Então, nós ficamos com o limite para x tendendo a zero pela direita de 1 sobre x sobre menos 1 sobre x quadrado. Então, isso é o limite para x tendendo a zero pela direita de 1 sobre x. Nós invertemos o menos 1 sobre x quadrado, ele fica, então, menos x quadrado sobre 1. Fazendo essa multiplicação, nós vamos simplificar o x, nós ficamos, então, simplesmente com menos x. Agora, limite de menos x para x tendendo a zero pela direita, isso é menos zero, que é igual a zero. Portanto, o limite para x tendendo a zero pela direita de x ln de x
é igual a zero. Então, observe que, se nós caímos diretamente em uma indeterminação do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito, nós podemos usar as regrinhas de L'Hopital. Se nós cairmos, como neste caso, em uma indeterminação de outro tipo, a gente pode ainda reescrever a nossa função de uma outra forma, de forma que a gente obtenha a indeterminação do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito, quando aplicamos o limite, e assim nós podemos, então, usar as regrinhas de L'Hopital. Com isso, nós finalizamos a nossa aula 24. Muito obrigada.